Vamos então hoje continuar aqui com o estudo de gases e observar alguma coisa mais importante para nós em termos matemáticos. Recomendamos a vocês, nesta aula, muito cuidado, porque a cobrança matemática aqui é um pouquinho maior. Então, ideias básicas dos gases. Nós já sabemos que os gases fazem as transformações, as evoluções. Nós trabalhamos aqui com a ideia dos gases perfeitos. Vamos considerar situações clássicas, teóricas, que representam a coisa mais perfeita possível. Quando estudarmos o real, vamos fazer alguma adaptaçãozinha. Mas, por enquanto, a ideia é considerar a coisa perfeita. Então, naquelas características próprias dos gases, nós vamos pensar aqui uma situação considerada ideal. Observe então, não há uma direção preferencial no movimento das moléculas. Isto é, as moléculas podem se movimentar indistintamente em qualquer direção. Vamos admitir que a molécula executa movimento retilíneo. Já discutimos com vocês isso em aulas anteriores. Observe, será considerado movimento retilíneo porque a distância é muito pequena. Como essa distância é pequena, nós podemos admitir aproximadamente como sendo uma reta. Se é uma reta, o movimento será o movimento retilíneo. A força de coesão intermolecular é mínima. O que significa isso? Significa que não há forças atuando entre as moléculas. Então, se não há muita força atuando entre as moléculas, eu posso considerar o movimento retilíneo e uniforme. Perceberam? Então, é como se eu imaginasse a situação em ausência de forças. Além disso, a colisão entre as moléculas e as paredes serão consideradas as colisões elásticas. Como já dissemos para vocês, vale a pena aqui você dar uma lembradazinha lá na mecânica nas colisões. Então, o que nós vamos fazer aqui é admitir que existe colisão elástica entre moléculas e as paredes do recipiente. Observe, o volume molecular é desprezível. O que significa isso? Volume molecular desprezível significa que dificilmente vai acontecer uma colisão entre moléculas. É como se você imaginasse o nosso sistema cósmico. Observe, eu tenho a Terra, eu tenho a Lua. A Lua é praticamente a coisa mais perto que nós temos da Terra. Ainda assim, está a 400 mil quilômetros. O que significa isso? É uma distância tão grande que dificilmente acontece colisão, quer seja com a Terra, quer seja com a Lua, quer seja com um planeta qualquer. Nós tivemos aí uma situação excepcional de um cometa que incidiu num planeta, mas isso é muito difícil. Por quê? Porque na realidade, como a distância é muito grande, existem poucas colisões. Então, o nosso esquema vai ser considerar exatamente dentro dessas situações. As colisões devem ser consideradas elásticas, os movimentos devem ser considerados retilíneos, sem direção preferencial, quer dizer que existe igualdade em qualquer um dos eixos x, y, z, de tal maneira que a gente pode imaginar simbolicamente a situação do seguinte tipo. O tempo de colisão é muito menor que entre colisões. O que quer dizer isso? Que o tempo de colisão da molécula com a parede vai ser muito menor que o tempo de viagem da molécula indo e voltando para bater na parede. Então, esta situação, mais uma vez, leva você a lembrar lá de mecânica, aquele impulso de uma força. O que é o impulso de uma força? É justamente a grandeza física que me mostra a relação entre força e tempo de atuação dessa força numa colisão. Então, esta situação toda pode ser feita uma analogia da seguinte maneira. Imagine então uma caixa bem grande
E nessa caixa nós temos bolinhas de ping-pong. Elas estão viajando em várias direções, em vários sentidos. Observe que a simulação nossa implica que existem poucas bolinhas para o grande volume da caixa. Então, dificilmente vai haver colisão entre elas. Essas bolinhas vão colidir com as paredes da caixa. Ora, você já começou a se lembrar? Se existe a colisão da bolinha com a parede, existe uma força que ela exerce em uma determinada área. Isso representa o quê? A pressão do gás. Então, por isso que o gás, ele exerce pressão. São as colisões que as moléculas fazem contra as paredes do recipiente. Então, vamos agora fazer isso num esquema mais matemático. Observe, colocamos aqui a caixa, colocamos aqui os eixos X, Y, Z. Observe, estamos trabalhando com R3. E aqui imaginamos uma molécula. Essa molécula tem massa M0 e acabou de colidir com essa parede. Então agora ela vai viajar até aquela outra parede, vai colidir e vai voltar. Observe que ela vai então percorrer esta aresta da caixa que eu estou chamando de D. Observe, é uma colisão? Se é uma colisão, implica o quê? Que aparece um impulso e você se lembra da mecânica, que o impulso vale sempre a variação da quantidade de movimento. Cuidado, vetorialmente. Então, observem, o impulso vetor vale a variação da quantidade de movimento vetor. Cuidado, estamos lá em mecânica. Isso não é calor, isso é a variação da quantidade de movimento vetorial. Portanto, como o impulso é definido como a força pelo intervalo de tempo em que ocorre essa colisão, essa força, isso é igual a massa vezes a variação da velocidade vetorial. Cuidado com isto. Isto é vetorial. Então, podemos dizer que o ΔT, isto é, o tempo gasto entre duas colisões, já que foi princípio nosso, que o tempo de colisão é muito pequeno relativo ao tempo de viagem, então, observe, nós estamos fazendo o sistema uniforme. ΔS, que é 2D, é o tempo de ida e volta numa parede, vale a velocidade média vezes o ΔT. Então, o ΔT é o ΔS, que é 2D, sobre essa velocidade média. Observe, então, que a variação vetorial de velocidade vale 2 vezes a velocidade média. Cuidado, vetores. A velocidade é de chegada e de saída. Então, a diferença entre esses dois vetores é 2V. Não é soma vetorial. Se fosse a soma vetorial, daria 0. Mas como é a diferença vetorial, eu vou calcular como sendo 2V. Observe que, então, substituindo na expressão inicial, a força média de colisão vale, isto era o ΔT, então ficou 2D sobre a velocidade média. Massa da partícula, no caso a molécula, vezes o ΔV vetorial, que é 2V. Observe que passando isto para cá, eu fico com V ao quadrado. Observe que esse 2 vai desaparecer com esse 2 e o D passa ao denominador. Então, essa expressão me dá a força média que uma molécula faz na parede dessa caixa, na parede do recipiente. Observe que, então, se eu dividir os dois termos pela área da parede, o que eu vou ter? Eu vou ter a força média sobre área igual M0 área vezes distância vezes V média ao quadrado. Observe, então, que isto daqui é o conceito de pressão.
Então, força média por área representa a pressão. Então, está aqui, a pressão exercida é igual a M0 sobre, cuidado, este é o V minúsculo, é a velocidade média. Este é V maiúsculo, é volume. Por quê? É a área vezes uma distância. Uma área vezes um comprimento me dá volume. Ou então, se a gente faz uma continuação, a gente pode considerar, existe nessa parede 1/3 do número total de moléculas. Lembram-se? Nós consideramos que o que acontece é uma divisão equitativa, isto é, não há nenhuma preponderância de direção de movimento. Então, se o número de moléculas é N, existe 1/3 no eixo X, 1/3 no eixo Y, 1/3 no eixo Z. Como eu estou fazendo o estudo no eixo X, eu vou considerar N sobre 3 moléculas, M0 sobre V maiúsculo, volume, vezes a velocidade média ao quadrado. Observem que isto daqui representa o quê? É o número de moléculas vezes a massa de uma molécula. Isto é, isto daqui representa a massa total do gás. Portanto, a pressão média exercida será 1/3. Esse produto é a massa total do gás, o volume vezes velocidade média ao quadrado. Lembram-se quem é isso daqui? Olha a hidrostática sendo chamada aí. Massa por volume chama-se massa específica. Então, se a massa específica é a massa da molécula vezes número de moléculas, isto é a massa total sobre V, eu posso então escrever a pressão é 1/3 vezes a massa específica vezes a velocidade média ao quadrado. Então, como vocês estão vendo, começamos a entender aqui agora a questão matemática da pressão do gás. Observe que essa expressão matemática interessa para nós para provar que realmente, primeiro, as moléculas estão constantemente colidindo com a parede. Está na cara que não tem uma molécula, como você tem infinitas moléculas, como o choque é praticamente constante, então, aquela situação que mostramos para vocês no balão. Olha lá. Perceberam como é que fica a parede? A parede fica sob pressão, ela fica esticada. E quanto mais molécula eu colocar aqui dentro, o que vai acontecer? Vai existir mais pressão, porque tem mais moléculas para colidirem com essas paredes. No estado gasoso, as moléculas estão sempre agitadas. Se colocarmos um pouco de gás dentro de um recipiente, é de se esperar que uma hora ou outra estas moléculas batam nas paredes do recipiente. Deste choque, surge uma pressão nas paredes, que é a pressão do gás. Resumindo, a pressão de um gás é o resultado da colisão das moléculas do gás contra as paredes do recipiente que o contém. Como a energia cinética se relaciona com o gás? A sua pergunta é interessante. Vamos então agora estudar a energia cinética vinculada ao gás. Nós temos várias coisas para pensar aqui. Vamos pensar uma de cada vez para não embolar o meio de campo. Então vamos pensar primeiro na energia cinética média do gás. Vamos então outra vez recorrer aos recursos matemáticos. Observe, a energia cinética média é sempre dada pela massa vezes a velocidade média ao quadrado sobre 2. Eu vou passar esse 2 do denominador para lá. Então vai ficar 2 vezes a energia cinética média igual m vezes velocidade média ao quadrado. Observem que a expressão anterior que nós tínhamos dizia a pressão média é 1/3 de m, v de volume, vezes velocidade média ao quadrado. Eu vou passar esse v para aquele termo. Então vai ficar pressão vezes volume, 1/3 de m, v média ao quadrado. Lembraram quem é esse PV? Olha lá, é a equação de Clapeyron. O PV vale nRT. Então observe, nRT
é igual a 1/3 de 2 vezes a energia cinética média. Estão notando algo interessante? Nós estamos trabalhando com essa fração aqui. Por quê? Porque nós consideramos que a molécula ela pode estar com movimento em X, em Y ou em Z. Perceberam em termos de física o que isso representa? Representa que eu estou admitindo que isso é um gás monoatômico. Ele só tem possibilidade de movimentação nos eixos X, Y, Z. Está na cara que se eu pensar num gás biatômico, eu teria uma outra possibilidade de movimento rotacional entre as moléculas. Mas, para não confundir, nós estamos sempre trabalhando com um sistema monoatômico. Você vai ver que hoje em dia é a grande maioria das cobranças de exercícios de vestibulares. Então, PV, que vale nRT, vale 1/3 vezes 2 vezes a energia cinética média. Ou, passando o 3 para lá e o 2 dividindo, fica a energia cinética média vale 3/2 de nRT. Perceberam? 3/2 então, porque o sistema é de gás monoatômico. Você vai ver futuramente o que aconteceria se o gás fosse um diatômico ou um poliatômico. Mas a nossa ideia é, para um gás monatômico, vale 3/2. E agora? Você começou a pensar? Isto é uma constante. Isto, para uma mesma massa gasosa, é constante. Isto é uma constante. Conclusão óbvia que você pode tirar. A conclusão óbvia é que se o R vale 8,31 joules por mol Kelvin, observe, unidades SI. Lá em química, você trabalha muito com esse valor, 0,082 atmosfera vezes litro sobre mol vezes Kelvin. O que a gente pode dizer? Que a energia cinética média por molécula vai depender, além da temperatura, de um outro fator. Mas observe, a energia cinética média de todas as moléculas do gás, ela é função exclusiva da temperatura. Então, observe, aquela ideia inicial, lá da termologia, o que é temperatura? A temperatura está vinculada à energia cinética das moléculas. Estamos demonstrando aqui em termos matemáticos. Vamos forçar mais a situação? Eu vou pensar agora em uma molécula só. Se isto é a energia cinética média da massa gasosa, isso é de todas as moléculas, se eu dividir pelo número de moléculas, eu vou ter a energia cinética para uma molécula. Observem que isso acabamos de deduzir. É 3/2 de nRT. Portanto, dividindo-se por N, número de moléculas, eu tenho a energia cinética média por cada molécula. Lembrar do número de Avogadro, constante que você conheceu lá em química. O que ela representa? Representa o número de moléculas dividido pelo número de moles. Então, se eu faço essa transformação, eu posso agora, pegando aquela expressão inicial nossa, escrever 3/2. Observe, era N minúsculo, RT. Como foi dividido por N para achar por uma, o Nzinho está sendo substituído por número de moléculas sobre o número de Avogadro. Observe, este N com esse N desaparece. O que fica então? Fica um K igual a R sobre o número de Avogadro. Este K é uma constante física. Observe que isto é constante porque é o R da equação geral dos gases que é constante. Número de Avogadro é uma constante. Então K é uma constante. Fazendo a substituição pelos valores numéricos em SI, nós vamos encontrar 8,31 sobre 6,02 vezes 10 a 23. Isso me dá o valor de K, 1,38 vezes 10 a menos 23 em joules por Kelvin. Essa constante é, então, usada nessa expressão. Agora começaram a entender o que está acontecendo?
A energia cinética média de uma molécula é o produto destas duas constantes pela temperatura. O que se concluiu daí? Que a energia cinética média de uma molécula é função única e exclusiva da temperatura. Perceberam? Então, se eu pegar para vários gases monatômicos, e em todos eles a mesma temperatura, a energia cinética de cada molécula será sempre a mesma. Observe, então, a energia cinética média por molécula é função única e exclusiva da temperatura. Observe que agora eu vou pegar a velocidade média das moléculas. Não é mais de uma molécula. Agora é das moléculas. Então, outra vez, pegando a nossa equação inicial, 3 meios de nRT. Observe, isto daqui, como a energia cinética média, é m, velocidade média ao quadrado, sobre 2. Ou, fazendo a conversão de n para massa sobre mol, eu vou agora cortar esse m com esse m. Eu vou cortar esse 2 com esse 2, ficando então a velocidade média quadrado igual 3 vezes RT sobre m. Extraindo a raiz dos dois lados, nós vamos então conseguir velocidade média é a raiz quadrada de 3RT sobre m. O que isso significa para mim? Que a velocidade média das moléculas, ela é função da temperatura, isso é constante, mas também é função do mol, isto é função do tipo de gás que você tem. Então, esta expressão mostra que se você considerar todas as moléculas, a velocidade média delas também é dependente de temperatura. O que significa isso? Que aquela ideia inicial que nós tivemos da temperatura como vinculação de energia cinética de moléculas é uma ideia que está coberta pela matemática. Pense agora na temperatura e o efeito que ela tem na pressão. Ora, se diminuirmos a temperatura, diminuiremos a energia cinética das moléculas. Com pouca velocidade, as moléculas colidem com menos força nas paredes. O que se espera que aconteça com a pressão? Espera-se que a pressão aumente ou diminua? Vocês concordam comigo que a temperatura exerce um certo efeito sobre a pressão? Sim. Sim. Então é o seguinte, se a gente diminui a temperatura, a energia cinética das moléculas vai diminuir também, ok? Aham. Acho que sim. Certeza. O que acontece com a pressão? Ela diminui ou aumenta nesse caso? Se aumentar a temperatura, Diminuir a temperatura. diminuir, aumenta. Aumenta a pressão? Aumenta. É isso? Eu acho que diminui. Por quê? Espera, deixa eu pensar. Diminui. Eu não sei porquê. Temperatura diminui, a energia cinética das moléculas diminui também, né? Elas vão fazer menos movimento e a pressão... Quando a temperatura está alta, as moléculas ficam agitadas, né? Daí ocupam maior espaço, o volume aumenta. E quando a temperatura está baixa, as moléculas ficam estáveis, mais estáveis. Muito bem, é isso. Como a temperatura exerce um certo efeito sobre a pressão, se a gente diminuir a temperatura, a energia cinética das moléculas vai diminuir também. O que vai acontecer com a pressão? Você acha que ela vai aumentar ou diminuir? Aumentar. Vai aumentar. Por quê? Porque, não sei, porque quando fica frio fica mais... Não sei, não é pela matéria, mas vai ser experiência própria, né? Eu acho, por isso que eu acho isso, não sei explicar, entendeu? E o teu palpite é que aumenta também. Por que você acha? Não sei. Vocês concordam comigo que a temperatura exerce um certo efeito sobre a pressão, concordam? Sim. Sim. Então, se a gente diminui a temperatura, a energia cinética das moléculas vai diminuir também. O que vai acontecer com a pressão? Ela vai aumentar ou diminuir? A pressão vai diminuir. Por quê?
Boa pergunta. Eu tenho aula de física na última aula. Você sabe? Se diminui a temperatura... Diminui a temperatura, o que acontece com a pressão? Não sei. Não arrisca o palpite? Acho que sobe, não sei. As moléculas se agitam menos e daí elas diminuem a pressão. Repete aí. Diminui a temperatura, diminui o movimento das moléculas e daí a pressão diminui também. Muito bem. Isso. Que legal. Ah, viu? Aprendeu agora? Já aprendi. A resposta é que diminua a pressão. Mas, se aumentarmos a temperatura, esperaremos que a pressão aumente, pois a velocidade das moléculas irá aumentar e colidirão com mais força nas paredes do recipiente. Professor, você pode me dar um exemplo prático? Tudo bem, vamos ver um exemplo prático. Por que a água guardada na moringa fica mais fresca que a água guardada numa vasilha de plástico? Comece a pensar. O que acontece na moringa? Uma parte da água, algumas moléculas, atravessam a parede. Quando elas atravessam a parede, elas vão tentar passar para o estado gasoso. Você se lembra? Vão se evaporar. Ora, se elas vão se evaporar, quem consegue se evaporar? Raciocine comigo. Você tem uma velocidade média de moléculas. O que quer dizer isso? Algumas têm uma velocidade grande, outras têm velocidade pequena. A velocidade média é aquilo que nós mostramos para vocês. Mas existem moléculas com mais velocidade, moléculas com menos velocidade. Quem é que consegue evaporar? Aquelas que, como têm mais velocidades, são jogadas para o ar. Então, se elas são jogadas para o ar, saem do líquido as que têm maior velocidade média. Agora, raciocine comigo. Se aquelas que têm maior velocidade média saem, quem sobra? As que têm menor. Se sobram as que têm menor velocidade média, o que acontece agora com a velocidade média dessas moléculas que sobraram? Ficou mais baixa. Se a velocidade média ficou mais baixa, significa o quê? Que a temperatura fica mais baixa. E então está aí por que a evaporação é um fenômeno de abaixamento de temperatura. Agora, você se lembra da aula que tinha a pele e o ar-condicionado? Lembra-se que nós dissemos que o ar-condicionado seca o ar. Quanto maior a velocidade de evaporação, mais sensação de frio nós temos. Por quê? Porque a evaporação é um processo de abaixamento de temperatura em função da variação da velocidade média das moléculas que ficam. Vamos então experimentar isso no exercício? Observe, aquece certa massa de gás ideal a volume constante de 27 graus Celsius a 127 graus Celsius. Se eu chamar Ezinho, a energia cinética média da molécula 27, e o Ezinho minúsculo a 127, quanto vale a relação Ezinho sobre Ezinho linha? Vamos então fazer? A energia cinética média por molécula é 3,5 de kT admitido gás monoatômico. Vocês observaram, é uma questão de vestibular. Quase sempre, quando está escrito gás ideal, considere como se fosse monoatômico. Não é correto isso, mas você encontra isso nas questões de vestibulares. Admite-se que o gás ideal seja monoatômico, mas não é. Mas pode considerar. Então, consideramos monoatômico, 3,5 de kT. Para a primeira situação, eu teria o E, 3,5 de kT. Para a segunda situação, o E', 3,5 de kT'. Dividindo-se uma expressão pela outra, vem E sobre E' igual. Cuidado agora, isto vai subir. Mas T e T' são temperaturas termodinâmicas. Não se esqueça de transformar. Aqui que você pode errar. Então, vai transformar graus Celsius em Kelvin, fazendo 27 mais 273 sobre 127 mais 273. Observe que, então, resolvendo a matemática,
ficamos com E sobre L' igual a 3/4 ou 0,75. Lembre-se, esta aula, ela cobra conceitos que você tem lá da mecânica, que você tem da matemática, que você tem da parte de vetores. Recomendamos a você que dê uma espiada em diferença vetorial, impulso e cinemática. Na aula de hoje falamos sobre as transformações dos gases. Observe, além daquelas leis clássicas que já conhecemos, Charles, Gay-Lussac e Boyle, agora você tem toda uma bagagem matemática para trabalhar em cima. Você tem a energia cinética média do gás, você tem a energia cinética média por molécula, você tem a pressão média do gás e cuidado com isso tudo que envolve muita matemática. Bons estudos! Colega, como você se lembra, lá no início da termologia, nós demos uma ideia da temperatura. Agora é a hora de você aproveitar e usando essas expressões matemáticas de energia cinética média das moléculas, a energia cinética média de uma molécula, reforçar aquela ideia da temperatura. Então agora, mostrar para os seus alunos que realmente a temperatura ela tem uma vinculação direta com a energia cinética média das moléculas. Tem uma vinculação direta com a energia cinética de uma molécula. Se você pensar nessa segunda hipótese, lembre-se, não me interessa a massa do gás, apenas a sua atomicidade. Se você pensar na velocidade média, lembre-se que também você vai trabalhar com o tipo de gás.